pessoal, quem não me conhece, eu sou a Thaís da Raibonjour e hoje a gente está aqui no New York Institute of Technology com o Vinícius Teixeira. Ele faz parte do marketing e de recrutamento aqui do NYIT e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre os programas do Instituto e também as facilidades que esses programas trazem para o processo de imigração aqui de BC. Oi, Vinícius, obrigada por você estar aqui. E eu queria que você apresentasse um pouquinho sobre você e também sobre o NYIT. Tá. Obrigado, Thaís. Muito obrigado a Raibonjour pelo convite. Sempre um prazer trabalhar com vocês. E parabéns sempre pelo excelente suporte que vocês dão aos alunos e aos parceiros. Sim, são super profissionais. É demais mesmo trabalhar com vocês. Bom, meu nome é Vinícius Teixeira, eu sou obviamente brasileiro, estou morando aqui no Canadá faz quase 7 anos, né? A grande parte do meu tempo ficou dividido entre Montreal e Vancouver, né? Desse tempo que eu estou por aqui, e hoje em dia eu trabalho aqui como coordenador de recrutamento e marketing aqui do NYIT, né? E estou aqui faz um pouquinho mais de 6 meses, mas já trabalho na indústria da educação também há uns 7, 8 anos. Né? Faz tempo já. E, bom, o NYIT ele é um instituto de tecnologia. Né? Então, é o New York Institute of Technology. E ele foi, obviamente, fundado na cidade de Nova York e é onde tem o nosso maior campus. Então, na verdade, em Nova York são 2 campos, né? Então são mais de 10 mil alunos lá na cidade de Nova York. Eles já são bem reconhecidos, bem tradicionais, especialmente no estado de Nova York ali. Né? E eles têm esse campus internacional aqui, que é um campus de Vancouver, né? Que é um campus fora dos Estados Unidos, né, que fica aqui em Vancouver, que começou fazendo uma parceria com outras instituições e ele é independente e como um campus global da NYIT há 10 anos. 10 anos já. Isso. Então, se a pessoa, por exemplo, se o estudante estiver lá em Nova York, né, no campus dos Estados Unidos, e quiser vir estudar aqui, é possível? Ou vice-versa? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, assim, nós aqui do campus de Vancouver somos realmente um campus do campus principal. Então, assim, a qualidade dos professores é exatamente a mesma. Na verdade, também existe esse intercâmbio de professores que muitas vezes vêm para cá ensinar aqui durante um semestre inteiro e depois voltam. E os alunos também. Então, a grade curricular é exatamente a mesma. Né? Então, um aluno que queira fazer um semestre aqui de um curso fazer um semestre lá desse mesmo curso, obviamente essa transição é super tranquila. Ótimo. E o legal é que o diploma do NYIT vai ser reconhecido também nos Estados Unidos, né? Se a pessoa se forma aqui, mas é um diploma que ele também pode usar lá nos Estados Unidos, caso ele queira ir. Exatamente. Né? É um benefício extra, assim, né? Porque, obviamente, muitas vezes as pessoas que vêm buscar cursos com a gente, elas têm a intenção de ficar no Canadá, mas se a intenção ainda não está muito bem definida, ter essa possibilidade de ter um diploma que é válido tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma é sempre muito benéfico. Né? E eu acho interessante, enfim, isso é a longo prazo, obviamente, mas, por exemplo, a pessoa que vira residente permanente aqui, depois isso é um processo, depois pega a sua cidadania e tem depois lá já canadense o interesse de trabalhar nos Estados Unidos, a gente pode esquecer que tem o NAFTA, que é um acordo entre o Canadá e os Estados Unidos, que beneficia os canadenses e americanos que querem fazer essa troca de trabalho, né? E, Vinícius, a gente tem 4 programas, né, no NYIT, um deles é um MBA e 3 Masters of Science. E eu queria que você explicasse um pouquinho melhor cada programa para o pessoal que está assistindo a gente. Legal, perfeito. Bom, falando um pouquinho a priori do NYIT de Nova York, então a gente nasceu como um instituto de tecnologia. Então, quando a gente olha para a história do NYIT, você sempre vai ver que a relação sempre foi muito ligada com a questão de modelação 3D, robótica, enfim. Até uma curiosidade que é super interessante, o criador daquele software Paint, que tem vários computadores, ele é um aluno da NYIT.
né? Então, a MIT é uma instituição que está lá desde a década de 50 em Nova York, né? Então, assim, sempre a ideia principal da instituição sempre foi muito ligada à questão de tecnologia, em ser uma instituição pioneira nessa área, né? E hoje em dia, obviamente, não é diferente, né? Então, obviamente, a gente abrange muito mais áreas, né? Tem até mesmo cursos na área de saúde lá em Nova York e tal, mas aqui em Vancouver a gente trabalha com ainda assim programas bem mais focados na área de tecnologia, né? Então, aqui em Vancouver a gente é um campus menor, né? Então a gente com o semestre que vai começar agora no verão, a gente vai ficar em torno de 700 alunos. Bastante. Né? Então, e fica bem no centro, né? A localização é importante, fica no centro de Vancouver, assim, a 20 passos do Skytrain. Isso, das duas estações. Das duas estações, de duas linhas. De duas assim, linhas. No meio do centro de Vancouver. Exatamente. Então a gente está aqui numa região super privilegiada, bem em downtown, né? E a gente fica no 17º andar, então várias das nossas salas de aula têm uma vista da cidade inteira, assim, que é bem legal, bem legal. Inclusive o escritório que eu trabalho também, então. Quando inveja. Não, mas a localização, sem dúvida nenhuma, acaba sendo privilegiada, porque a gente também está em um prédio que embaixo é o famoso Pacific Center, que é um centro comercial, né? Como se fosse um shopping. Então, E desses 700 alunos, como que está a divisão entre internacional e nacional? Como que é isso? Bom, a gente uma dúvida que a gente sempre se depara, assim, é o pessoal perguntando se a gente é público ou privado. Né? Por a gente ser, né, por sermos uma instituição americana, automaticamente quando a gente está falando do campus de Vancouver, a gente é privado, a gente não pode ser público, né? Porque a gente não é uma instituição canadense, é uma instituição americana. Então, via de regra, a gente precisa ser uma instituição privada. E a gente, por ser uma instituição privada, a gente tem uma permeabilidade no mercado internacional muito maior. Então, assim, grande parte dos nossos alunos ainda são internacionais, né? E, assim, como grande parte das instituições de ensino superior aqui em Vancouver, a gente tem ondas, né? Então tem ondas de certas nacionalidades. E hoje em dia a gente vive uma onda de muitos alunos provenientes da Índia, né? Então a gente tem muitos alunos indianos, mas é algo que a gente sempre, obviamente, acompanha com muita atenção e a gente não quer deixar que isso tome proporções assim descontroladas, né? Então, até mesmo por sermos um campus menor de 700 alunos, a cada semestre a gente consegue diversificar mais e a gente está fazendo várias iniciativas nesse sentido, né? Então, eu mesmo fui participar de feiras no México, no Panamá, no Brasil mesmo. Te contrataram. Me contrataram exatamente para me mandar para fora, para ficar viajando. E vou para a África, depois vou para a Europa. Então a ideia é que a gente consiga fazer a nossa população estudantil ser o mais diversificada possível. E o Vinícius falou que é um college privado, mas não se esquema instituição privada de ensino, mas ele dá o PGWP, tá? É diferente de algumas instituições privadas, porque ele entra numa categoria, enfim, de universidade, então o governo dá o PGWP e a gente vai falar um pouquinho também dos outros benefícios que dá. Exatamente, perfeito. Então eu vou falar um pouquinho dos nossos programas e daí a gente fala dessas particularidades. Tá. Bom, então aqui no New York Institute of Technology, no campus de Vancouver, como a Thais falou, a gente oferece 4 programas. Né? Então, é um programa de MBA, né? São 4 programas que a gente são níveis de mestrado, né? Então, somente programas de mestrado. Então, um é o MBA, que é o Master of Business, né? Então, é um mestrado na área de negócios, e os outros 3 são programas na área de ciência aplicada, né? Na área de... são mestrados de ciência, né? O que eles chamam de Master of Science, porque assim, quando você pega cursos de mestrado, basicamente você tem o Masters of Arts e o Master of Science.
que são áreas mais aplicadas. Então, todos os que a gente oferece aqui são esses Master of Science. Né? Então, o MBA ele é um programa, todos eles basicamente são programas de 2 anos de duração, né? Que os alunos conseguem terminar até mesmo em 1 ano e meio, dependendo de quantos créditos eles decidem fazer por termo. E uma dúvida que muita gente tem, eu posso tentar usar créditos da instituição que eu estudei no Brasil, por exemplo? Ou não? Isso é possível para o programa de MBA. Tá. Então, falando do programa de MBA, ele é um programa de 2 anos que você pode terminar em 1 ano e meio, e ele dos 4 programas que a gente oferece, ele é o único que a gente aceita transferência de crédito. Tá. Então, assim, eu vou falar em números mais redondos para ficar mais fácil, né? Então, ele é um programa de 50 créditos e a gente consegue eliminar praticamente 20 créditos. É bastante. Né? Então, dependendo se o aluno fez uma universidade no Brasil que teve matérias relacionadas à área de negócio, economia, estatística, alguma coisa do tipo, a gente vai avaliar todo o histórico escolar do aluno e podem ser transferidos, ou seja, a gente pode eliminar até 20 créditos desse programa dele e ele, obviamente, só teria que fazer o restante dos créditos para terminar. E existe também a opção dentro do programa de MBA de fazer uma concentração. Então você tem um MBA geral, que é o que a gente chama de Management, e se depois o aluno quiser focar em alguma matéria, a gente tem um foco disponível, que é o de finanças. Então, depois que o aluno fizer essas primeiras matérias, esses primeiros créditos que são gerais, se ele quiser, ele pode ou continuar as matérias, os créditos de uma maneira mais geral, ou ele pode focar em finanças e só tomar as aulas de finança, e aí o certificado dele seria um MBA with Concentration in Finance. E é interessante falar, Vinícius, que a gente, enfim, entrevistou um estudante da área financeira, que ele se formou agora, e ele trouxe números pra gente, vai entrar lá no nosso YouTube, quem não ainda assinou nosso canal, vai lá no YouTube, Raibonjour Travel, e assina, e ele falou 30% dos profissionais de finanças nos próximos 5 anos vão se aposentar. Nossa. Então, vai precisar de gente nessa área. Sem dúvida nenhuma. Então, então quem tem interesse, eu acho que assim, uma super oportunidade de, já que vai fazer um MBA, já focar nessa área, que vai ser uma área que vai ter muita vaga daqui, enfim, nos próximos anos, devido a essa aposentadoria do pessoal da área. Com certeza, porque esse pessoal da área de finanças é uma atividade bem tradicional, né? Assim, é comum os nossos pais terem trabalhado nessa área ou ainda trabalharem nessa área, então não é uma coisa de TI, por exemplo. Só tem, é verdade. Então é uma profissão um pouco mais tradicional que realmente o turnover de geração acaba sendo mais significativo, assim. E Vancouver é né, British Columbia é muito rica, então assim, tem muito head office, você vê de vários, né, instituições financeiras. Então é um lugar propício, eu acho, que para esse tipo de profissional. Sim, para você verdade. conseguir trabalhar depois. Até pegando o gancho, eu creio que foi semana passada, o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, estava aqui porque eles estão abrindo o head office do Canadá da Amazon aqui em Vancouver. É verdade. E eles vão pegar o prédio aqui do Correio, né? O antigo prédio do Correio aqui no centro, e vai ser gerado só aqui no centro de Vancouver 3.000 empregos nos próximos anos. Então. Eu fiz porque o prédio do Correio é gigante, é lindo, na frente da biblioteca de Vancouver, né? Isso, da biblioteca pública de Vancouver. Exatamente. É bem bonito, então vai ser o head office da Amazon. Ali pro Canadá, exatamente. Pro Canadá. Eu fui a Seattle e eles estão montando o head office, acho que, né? Lá o deles é o global. É o global. Uhum, e é lindo, assim, o prédio vai ficar lindo, gente. Não, é verdade. Eles estão. Legal. E Vancouver está atraindo muito investidor, né? De todas as áreas. Então, quando foi realmente confirmado
esse movimento da Amazon de vir aqui para Vancouver foi comemorado por todo mundo, porque assim, é muito emprego sendo gerado na cidade de Vancouver. E pra gente especialmente, porque a gente tem um programa de MBA, por exemplo, e um outro programa que a gente oferece, já até aproveitando o gancho, é um programa que chama, a sigla é INCS, então é Information Network and Computer Security. Então basicamente é Cyber Security. Então aquele tipo de programa tipo de profissional que vai entrar em uma Amazon, por exemplo, e trabalhar com um sistema, com Swarm Intelligence, com autenticação comportamental, todo esse tipo de novas tecnologias, eles aprendem durante esse programa que a gente oferece aqui. É bem interessante. E quais são os requirements para entrar nesse programa? O que a pessoa precisa ter? Ele tem que ser formado em IT no Brasil? Isso, então, para esse programa de Cybersecurity, ele precisa ter uma formação de no mínimo 4 anos, né, um bacharel de no mínimo 4 anos em uma área relacionada. Então, para esse Cybersecurity, tem que ser na área ou de TI, ou de engenharia, ou de ciência da computação, alguma área relacionada que... quando ele chega aqui, ele não vai precisar de tanto suporte. Ele não pode vir, por exemplo, ter feito uma faculdade de educação física e chegar aqui. Não tem como. Tem que ser muito bom com números, assim, a priori, porque vai ver muita coisa de codificação. Né? Eu, particularmente, não conseguiria fazer esse programa. Muito menos eu. Assim, não tem como. Eu sou da área de humanas, eu sou marketing e recrutamento. Mas colocou muito número na minha frente, muito código, já começa a dar uma suadinha. Nem vale. Mas esse é um programa também muito popular. Na verdade, esses são os dois nossos programas mais populares no momento. O MBA e esse programa de Cybersecurity. Tá, e deixa eu te perguntar, tem um quê a mais nesse programa para quem quer imigrar, não tem? Sim. Me conta enfim, que é eu acho que é um grande atrativo que eles têm que, enfim, você não encontra nos outros colleges. Isso, exatamente. Então, o que acontece? A província de British Columbia, na verdade, toda a província no Canadá, eles têm um programa para quem quer vir para cá e imigrar. Né? Então, eles têm um programa que é o que eles chamam de Fast Track. Né? Então, ele consegue fazer esse programa de imigração de uma maneira mais rápida e com menos requisitos, que é o que eles chamam de Provincial Nominee Program, o famoso PNP. Né? E aí tem aqui o BCPNP, né? O BCPNP, que é o British Columbia Provincial Nominee Program. Então, dentro desse programa existe a categoria de cursos que eles sabem que os profissionais que quando saírem desses cursos, eles têm uma empregabilidade muito alta e são profissionais que eles querem reter dentro da província. Então, são profissionais que têm habilidades muito específicas e que eles querem esse tipo de profissional aqui. E esse nosso programa de Cybersecurity, esse nosso programa e o outro que eu vou falar em seguida, que é o de Energy Management, são 2 programas que eles estão nessa lista do governo de British Columbia. Então, quando o aluno termina esse programa, um desses 2 programas que a gente oferece, eles conseguem aplicar para um processo de imigração e todo o trâmite é muito mais rápido, porque eles estão aplicando através de um caminho, né, que é basicamente de profissionais em alta demanda. E aí você não precisa provar que você está trabalhando na área, entendeu? Simplesmente terminou o programa, aplicou e foi chamada. Bem rápido. Exatamente. Mesmo. E se eu não me engano, nós somos... E esse tipo de validação ligada a um curso, a área de educação, é só para áreas de mestrado e doutorado. Isso mesmo. Né? E se eu não me engano, nós somos a única, ou a gente mais uma, não sei, instituição privada que consegue oferecer isso. Todas as outras são públicas. Então, até voltando no que a gente falou um pouquinho antes, essa questão de ser pública e privada, a gente é uma instituição privada, mas a gente tem exatamente todas as mesmas acreditações das universidades públicas e a gente consegue emitir até mesmo esse tipo de certificação.
E é porque vocês estão na categoria de universidade, então Exatamente. o NYIT tem a mesma propriedade que qualquer outro college público aqui dentro. Exatamente. Né? Exatamente. Aqui dentro, eu falo que dentro do Canadá. Do Canadá. Exatamente. Falando do próximo programa, então, né, o outro programa que a gente oferece, então tem o MBA, tem o de Cybersecurity e tem o programa de energia, que é um mestrado em Energy Management. Né? Então, esse programa de mestrado também, como os outros 2 anos, que dá para fazer em 1 ano e meio, também mais, assim, a formação da pessoa precisa ser mais na área ou de engenharia, alguma coisa de engenharia ambiental ou correlata, ou até mesmo arquitetura, a gente consegue ser flexível nesse sentido também. Né? Mas também tem bastante coisas práticas, bastante tecnicalidades, então os alunos precisam estar preparados para isso. O foco desse programa são 2, que são energias renováveis, né, e sustentabilidade. Que é super em alta aqui na região de British Columbia, Sem né? dúvida nenhuma. No Canadá como um todo, mas a gente vê, eu acho que essa preocupação aqui na província, né? E várias, enfim, você vê que várias empresas em vários setores, né? Tentam puxar essa área da energia renovável, da sustentabilidade como um todo. Sim, exatamente. Então, um exemplo que eu sempre dou, assim, aqui empreendimento imobiliário é algo muito forte e, assim, toda vez que alguém vai fazer algum tipo de, sei lá, construir um prédio, se esse prédio for o chamado prédio verde, ele consegue subsídio do governo, ele consegue pagar menos impostos, então esses empreendedores vão atrás desse tipo de profissional para fazer com que esse prédio faça reuso de água, com que esse prédio tenha uma economia de energia maior, enfim, todo esse tipo de coisa que acaba sendo, obviamente, bom para todo mundo. Bom porque precisa desse tipo de profissional, bom porque, obviamente, faz bem para a sociedade. Bom para a sociedade, bom para o meio ambiente, enfim. Então, aqui eles são muito preocupados com isso. Né? Então, até mesmo por isso que esse programa e o de Cybersecurity que estão nessa lista lista prioritária aí para o BCPMP. Isso, ótimo. Exatamente. E também, né, lembrando, não vai precisar comprovar o trabalho nessa lista de prioridades. Você entra como se fosse um master ou um doutorado. Exatamente. E o último programa que a gente oferece é um programa que chama Instructional Technology. Então, um mestrado, Master of Science in Instructional Technology. Esse é um mestrado na área mais de educação. Né? Então, a ideia desse mestrado é com que alunos que já tenham tido algum tipo de experiência com docência, que queiram levar tecnologia para dentro da sala de aula. Né? Então, desenvolver, por exemplo, um exemplo bem básico, assim, desenvolver um aplicativo que seja um canal direto entre professores e pais para conversar sobre os alunos ou para fazer um update do dever de casa ou das aulas ou das notas, enfim, levar a tecnologia para dentro da sala de aula. Então, idealmente, acaba sendo um programa um pouco mais nicho, assim, porque idealmente é para quem já tenha tido alguma experiência com docência. Com docência, tá. E me diz porque a gente está falando de master, né? E aí as pessoas ficam pensando naquela coisa do mestrado lá no Brasil, bem acadêmico. Eu queria que você explicasse um pouco a diferença, né? Porque normalmente o brasileiro, vou fazer um master, vou fazer aquela coisa bem acadêmica, vou sair sem estar preparado para o mercado. Como que é o master aqui? Ele é focado para o mercado de trabalho? Eu queria que você explicasse melhor para eles entenderem. Sim, sem dúvida nenhuma. A gente aqui da NYIT, os nossos programas, eles acabam sendo mais técnicos. Né? Então, ele é um mestrado, sim, ele é categorizado como mestrado, ele é um programa de mestrado porque as matérias oferecidas são matérias sempre muito avançadas. No entanto, a gente não tem como prerrogativa ter uma carga teórica muito forte. Né? A gente não tem como prerrogativa ter puxar os alunos a fazerem publicações. Assim, os alunos que querem fazer isso, eles conseguem ter o auxílio dos nossos professores, mas via de regra a gente tenta dar uma aplicabilidade maior às disciplinas que a gente oferece aqui,
para os alunos conseguirem colocação no mercado de maneira mais rápida, né? Então... E como que você vê essa colocação dos alunos do NYIT no mercado de trabalho? Você vê, é rápido, eles têm auxílio, por exemplo, em Students Career, alguém para auxiliar, fazer currículo, como que é isso aqui? Sim. Então, bom, basicamente, o nível de empregabilidade no Canadá como um todo está muito alto, né? Então, há cerca de um mês e pouquinho atrás, saiu uma pesquisa do nível de desemprego no Canadá e é o menor nível de desemprego dos últimos 40 anos, né? Então, quanto a isso, os alunos... E Vancouver está entre das 10 cidades que mais empregam. Que mais emprega? Aqui com menor nível de desemprego. Então, assim, a gente está num momento muito propício, em um momento muito privilegiado, sem dúvida nenhuma. E os alunos que se formam com a gente, os que têm a intenção de ficar aqui em Vancouver, né, eles têm conseguido emprego muito rápido e na área. Aqui no NIT a gente tem o Career Centers, que é uma pessoa que fica full time, todos os dias ela está aqui e a única função dela aqui é ajudar os alunos a conseguirem uma colocação profissional, né? Então ela ajuda os alunos com a questão de currículo, com a questão de... Aqui no Canadá é muito comum a cover letter, né, que é uma carta que você precisa mandar com currículo, então ela ajuda os alunos com isso, ela ajuda os alunos a procurarem empregos, ela mesma procura algumas oportunidades e direciona isso para os alunos. A gente tem o que a gente chama de Career Week, então uma vez por semestre a gente chama empregadores de Vancouver e região para vir aqui, conhecer os nossos alunos, fazerem um networking aqui, então a gente tem essa preocupação de dar esse suporte para os alunos também. E a gente não pode esquecer que, é como o Vinícius falou, se a pessoa quiser ficar em Vancouver, mas enfim, British Columbia tem outras cidades, então ele pode também tentar, se ele quiser, se forma aqui e tenta um emprego, sei lá, em Kelowna, em Vitória, que é aqui do lado, e que também estão entre as 10 cidades com menor taxa de desemprego. Então, há muita opção na região de British Columbia como um todo. E Vinícius, me explica sobre a questão do inglês. O que vocês exigem de nível de inglês, se tem pathway, porque isso é sempre uma pergunta recorrente dos estudantes. Tá. Então, existem alguns requerimentos que são, assim, o básico para todos os programas. Então, para todos os nossos programas, os alunos precisam ter um curso de no mínimo 4 anos já terminado aí no Brasil, né? Então não pode ser um curso técnico de 2 anos ou aquelas universidades de 3 anos, precisa ser um bacharel de 4 anos já terminado, né? A gente vai avaliar todo o histórico escolar desde o ano 1 sempre, né? Então vai analisar o histórico escolar dos anos 1, 2, 3 e 4. Quando você fala analisar o histórico escolar, vocês avaliam as notas, né? Vocês analisam a nota, porque exatamente. Às vezes o pessoal fica... mas vai analisar... É a nota. É a nota. Então, a nota e o que foi estudado. Tá. Então, por exemplo, no caso do MBA, vai ver as matérias que o aluno fez para saber se é possível eliminar algum crédito aqui. Precisa daquela ementa do curso ou não? Não. Tá. A priori não precisa, só precisa do nome da matéria e qual foi a nota. Tá. Né? E com a nota a gente vai conseguir calcular o famoso GPA. Então, o GPA é a média final de todas as matérias que você fez na faculdade. Né? Então, esse GPA aqui é uma escala a escala que a gente trabalha aqui é uma escala que vai de 0 a 4. Né? Então, o GPA dos nossos programas, mínimo que a gente vai pedir, vai ficar entre 2,85 e 3. Então, vocês transformam para a nota do Canadá e faz o GPA. Exatamente, a gente faz essa... exatamente. Então, por isso também que não é do dia para noite que eles fazem a avaliação. Sim. Né? Porque existe uma avaliação. Então, o tempo de processamento dessa matrícula pode levar quantas semanas? Hoje em dia, a gente trabalha com um prazo de 4 a 6 semanas para dar uma resposta a respeito de uma matrícula. Tá. E a resposta pode ser positiva ou negativa? Sem dúvida nenhuma. Não, assim, os requerimentos que a gente pede são os requerimentos mínimos para admissão.
né? Não quer dizer que você atingiu esses requerimentos, você está automaticamente aprovado. Não é assim, infelizmente. Mesmo porque a gente não tem nem capacidade física para atender todo mundo que aplica, né? E que tenta se matricular com a gente. E vocês também, como a gente vê nesse mercado, né, de college, vocês buscam os melhores alunos, né? Sem dúvida porque nenhuma. Isso vai influenciar para a divulgação do nome. Isso, a ideia é sempre ter os melhores alunos dentro da sala de aula, claro. Então, você tenha certeza que os alunos que estão na sua sala de aula são os alunos que vale a pena você fazer um networking, que vale a pena você se conectar, porque são alunos que, sem dúvida nenhuma, têm gabarito para estar aqui. Né? E a questão do inglês é também algo que é levado em consideração. Então, o nosso requerimento mínimo de inglês é com IELTS ou TOEFL, né? Normalmente, vai variar um pouquinho dependendo do programa, mas o IELTS vai variar entre 6 e 6,5 e no overall, né, o IELTS acadêmico, mas a gente só olha, por enquanto a gente só está olhando a nota final, não está olhando as bandas, né? E o TOEFL, o IBT, né, que é o Internet, ele vai variar entre 79 e 88, dependendo do programa. E se não tiver? Não tem, mas quer fazer o Pathway, dá para fazer o Pathway? Então, ainda a gente está para terminar uma parceria de Pathway com algumas escolas aqui de Vancouver, né, mas ainda não está totalmente finalizada. Então, num exato momento a gente não tem nenhum Pathway assinado, mas dentro das próximas semanas, no máximo no próximo mês, a gente deve ter já uma opção de Pathway. E aí vocês falam com a gente passa para vocês. E ainda sobre a questão do inglês. Muita gente tem essa dúvida que já veio para... A gente consegue fazer a matrícula do estudante sem ter a nota do inglês? Ainda não. Então, assim, ou o aluno, no momento da aplicação, já tem a nota do IELTS ou do TOEFL, ou daqui a algumas semanas ele já tem que ter sido avaliado pela escola de idiomas e a gente precisa receber a carta da escola falando assim, esse aluno aqui vai precisar de 1 mês, 2 meses, enfim. Tá. E outra dúvida que as pessoas têm. Quanto tempo, enfim, os colleges, né, devido até mesmo a essa questão dos Estados Unidos, né, quando o Trump entrou, a gente começou a ver que todo mundo estava querendo vir para o Canadá e os colleges não tem mais vaga para o FOL. Essa é a verdade, todo mundo está agora indo para o Inter 2019. Como que tá aqui a procura e assim, quanto antes, se você quer conseguir uma vaga, quanto tempo antes você tem que começar seu processo? Idealmente o quanto antes. Então, assim, tecnicamente a gente já está fechado para o nosso termo que vai começar em setembro, porque a gente já recebeu um grande número de matrículas, então, assim, a gente já está tecnicamente fechado, então a gente só aceitaria uma nova matrícula se a gente for analisado caso a caso e com uma boa argumentação, né, para começar em setembro. Via de regra, o nosso próximo intake, o nosso próximo início vai ser em janeiro de 2019, que acabou de abrir no nosso site. Né? Então a gente já começou a receber algumas matrículas para janeiro de 2019. Tá, e mesmo, então vocês têm intake em janeiro, em maio e setembro. Exatamente. Todos os cursos. Então a gente tem 3 intakes por ano, né? Janeiro, maio e setembro. E os alunos podem começar em qualquer um dos E os alunos podem, por exemplo, vamos dar um exemplo, abriu agora para o intake de janeiro. Mas se eu tiver um estudante que quer o intake de maio de 2019, vocês já aceitam ou não? Ainda não. Tá, tem que esperar abrir o intake. Tá. Assim que abrir, E quanto tempo antes abre o intake? Bom, normalmente abre entre 6 e 8 meses. 8 meses. A gente não tem uma regra fixa para isso, a gente vê como está a demanda, né? Tá. Mas em média de 6 a 8 meses. Isso, tá. Exatamente. E acho que dos requisitos básicos, acho que a gente já falou de todos. Eu acho que eu vou abrir para as perguntas, então quem tiver alguma dúvida vai mandando pra gente. Eu já tenho uma dúvida, eu sei que muita gente está perguntando sobre a área de saúde, né?
mas infelizmente aqui no IIT do campus Vancouver não tem nada na área de saúde. A área de saúde é uma área mais delicada. Bem mais delicada. Como um todo, a gente sabe, os colleges, enfim, nem sempre tem os cursos que os nossos estudantes procuram. O de Nova York você disse que tem, mas aí é outro processo, né? Uhum. Entendeu? Aí já não se enquadraria. O Beto Tomás perguntou como fazemos para manter contato com vocês. Com a Raibon Ju. Sem dúvida nenhuma. Eu vou falar. Então, Beto, com a Raibon Ju, você pode deixar o seu e-mail no Facebook mesmo, ali no privado. Deixa o seu e-mail, fala lá, sou o Beto, meu e-mail, que a gente vai te mandar um e-mail, tá? E a gente entra em contato e qualquer novidade do NIIT a gente passa para você. Se você tiver interesse, tá? A gente sempre está em contato com o Vinícius. Um outro perguntou, curso de 1 ou 2 anos? Os cursos são de 2 anos, né? Isso. Todos. Então, os 4 programas de mestrado que a gente oferece são programas de 2 anos, todos eles. E dependendo do número de créditos que os alunos fazem por termo, eles conseguem terminar em 1 ano e meio. Porque o que acontece? Todo aluno internacional, para ele manter o status de aluno internacional, ele precisa manter o status de ser um aluno full-time. Né? Ele não pode ser um aluno part-time. Então, ele precisa ser um aluno full-time. Para ele é considerado um aluno full-time como a gente a partir do momento que ele faz entre 6 e 7 créditos e meio por termo. Esse é o mínimo que ele tem que fazer. Entre 6 e 7,5, dependendo do curso e dependendo do termo. Né? Sendo esse o mínimo, se o aluno quiser fazer mais do que isso, é totalmente opcional. Tá. Né? E aí, obviamente, ele consegue terminar o curso mais rápido em um ano e meio, ou fazer o normal em terminar o programa em 2 anos. Eu acho, só pra gente deixar claro, quando você fala 1 ano e meio, 2 anos, são 4 sessões, são 3 sessões por ano. Isso, são as 3 sessões por ano. Então, vamos supor que um aluno comece em janeiro, para ficar mais fácil. Então, ele faria o termo de janeiro, o de maio, o de setembro, faria o outro janeiro e o maio. E ele consegue terminar depois desse termo de maio. Tem break entre um termo e outro? Sim, tem um break entre um termo e outro. Também vai variar um pouco, mas pode ser entre 2 a 6 semanas de break. Bastante, porque sempre eles perguntam. E uma coisa, acho que já aproveitando também, é que o aluno precisa manter o curso, o status full-time, porque ele precisa manter o PGWP dele, né, e a permissão de trabalho dele enquanto estuda. Porque você pode quem estuda aqui pode trabalhar 20 horas como no college público normal. Exatamente. E o cônjuge vem com Open Work Permit e, como o Vinícius falou, quando você se formar, você vai pedir o seu PGWP, então o oficial de imigração vai analisar a quantidade de créditos que você fez para você ver se você manteve o seu status de full-time, né? Exatamente. E eu acho que vale a pena a gente falar, Vinícius, dos valores. E também falar que o Beto pediu o Beto entrar em contato com a gente, o valor é igual você fazer diretamente o seu registro com eles ou com a Raibon Ju, tá? O valor é o mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quanto custa os cursos. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, reforçando, assim, entrar em contato diretamente conosco ou com o pessoal da Raibon Ju é exatamente os mesmos valores, né? Aqui no NIIT, o nosso valor, a gente basicamente calcula o valor por crédito. Então, oficialmente, o nosso valor de tuition, né, que é o valor do curso, é de $970 canadenses por crédito. Né? Então, para vocês terem uma ideia, todos os cursos de Master of Science, para os 2 anos, eles vão variar entre aproximadamente $31 e $34 mil canadenses pelos 2 anos. Os alunos, o curso todo, exatamente. Então, obviamente que os alunos não precisam pagar isso no início. Eu ia te perguntar a forma de pagamento. Então, os alunos eles sempre vão pagar pelos créditos que eles vão fazer naquele termo. Então, vamos supor que você vai começar em janeiro. Para você receber a sua LOA e tudo mais, você precisa
pagar pelos termos que você vai fazer em janeiro. Ou seja, você vai fazer entre 6 e 7 créditos ali, então vai ficar por volta de 7.000, 7.500 dólares canadenses. Tá, e gente, não é porque é americano a instituição que eles cobrem em dólar americano, é dólar canadense, tá? Que é um pouco mais baixo. Então ele paga por termo, por sessão e por o número de créditos. A gente, quando a instituição, né, ela oferece essa possibilidade de você escolher a quantidade de créditos, obviamente respeitando, né, você ser um estudante full time, a gente sempre orienta na primeira sessão fazer o mínimo para tentar se adaptar ao novo ambiente. Sem dúvida nenhuma. Porque se ele repetir, ele vai ter que pagar de novo. Sem dúvida nenhuma. E assim, a realidade de estudo no Canadá é diferente da realidade de estudo no Brasil. Então, não dá para saber que tipo de faculdade você fez no Brasil, se era mais puxada ou se era mais tranquila, há quanto tempo você não está estudando. Então, assim, é interessante nesse primeiro semestre assim, ir mais com calma, porque é um momento de readaptação. Você não só está se readaptando a uma rotina de estudos, mas também a uma nova cidade, a uma nova língua, a uma nova cultura. Então é muita coisa para absorver. Junto. Então é interessante ir com mais calma no primeiro termo. A gente também teve uma pergunta em box perguntando qual é a faixa etária dos estudantes. Você tem uma faixa etária, não pode, enfim, até tal idade a gente aceita, como que é? Então, pra gente, assim, porque são programas de mestrado e a gente exige um curso de bacharelado de no mínimo 4 anos para começar a estudar com a gente obviamente não tem alunos de 18, 20 anos aqui, né? Então, assim, todos os nossos alunos são, assim, acima de 25 anos de idade, né? E, obviamente, tem alunos de 30, tem alunos de 40, tem alunos até mesmo alguns de 50 anos, né? Mas eu diria que a grande maioria fica entre 25 e 35 anos. A gente tem uma pergunta interessante, ele fala, sou engenheiro, tenho 45 anos, com 20 anos de experiência na área de energia renovável. Legal. Mesmo com essa idade, fazendo um MBA aqui no NYT, tenho chances de conseguir a residência permanente? Sim. Sim, porque é pelo PNP de BC. Então eu não tô. Se você fosse para um Express Entry, obviamente a idade ia contar. Mas você está indo por uma categoria dentro de já é um programa profissional, numa categoria específica, onde o que conta mais é a sua formação, tá? Não é a sua idade. Então teria, enfim, escreve pra gente. Acho que é um bom perfil, né? 20 anos de experiência, acho que eles vão ter interesse de ter você como estudante. Agora só temos que saber como é o seu inglês, tá? E eu tenho uma dúvida, por exemplo, quando vocês analisam o perfil do estudante, tá? Vocês analisam, conta a experiência de trabalho também. Ele pode ter se formado há um tempo, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, mas ele tem uma experiência de trabalho toda nessa área desde então. Isso conta positivo. Sim, sem dúvida nenhuma. A experiência profissional, pra gente, ela não é obrigatória, mas é sempre interessante que um aluno que tenha algum tipo de experiência na área e atuação nos envie o currículo, sem dúvida nenhuma. Então, quando os alunos que estão interessados em estudar com a gente têm toda a documentação pronta, obviamente em conversa com o pessoal da High Bonjour, vai fazer o upload de toda essa documentação no nosso sistema, e quando está tudo certinho no nosso sistema, vai para o nosso departamento acadêmico de Nova York, que vai pegar o dossiê de cada aluno e vai fazer essa avaliação. Então aí tem os diretores de cada departamento acadêmico lá, né, o departamento de engenharia e computação, enfim, tem vários departamentos e eles vão fazer a análise dos dossiês de cada aluno para falar se o aluno foi admitido ou não. Sem dúvida nenhuma, experiência na área conta. Tá. E enfim, tem uma outra pessoa que está pesquisando cursos em Vancouver e está dizendo que o processo de matrícula nem sempre é rápido. Após enviar os documentos, quanto tempo vai sair a carta e ser aprovado? Então, como o Vinícius falou, de 4 a 6 semanas. Isso, então a gente está trabalhando com uma média de 4 a 6 semanas para
para dar uma resposta se o aluno já foi admitido dentro do programa ou não. Essa é a ideia. Lembrando que é assim, depois que eles receberam toda a documentação. Sim, porque tem muito aluno que acaba mandando pra gente metade do dossiê. Aí a gente manda pro college, você não entrou ainda na fila de análise, porque tá faltando, sei lá, o seu histórico, as traduções juramentadas do seu histórico escolar. Então precisa estar o dossiê completo para a instituição de ensino começar a fazer a análise. Exatamente, tá? exatamente. E quanto que é a taxa de matrícula? A taxa de matrícula, ela custa $50 americanos. Então, até mesmo como eu falei, toda a sua documentação vai para o nosso time de Nova York fazer análise. Então, essa é a taxa de matrícula por esse serviço. Tá. Né? $50 americanos. Sou administradora e quero ir com toda a família, filho de 3 e 11 anos. Eles terão acesso à escola se fizerem um MBA? Sim, lembrando que o de 3 anos ele não tem acesso à escola pública, porque ele ainda não está apto a ir para Elementary School, que é a partir de 5 anos, aqui em British Columbia. Então, o de 3 vai para a creche, que a gente chama de daycare, mas o de 11 já vai para Elementary School, tá? E o MBA dá todos os benefícios que o college público dá, tá? No caso aqui no MIT, ele dá cônjuge, visto de trabalho aberto, você que vem estudar aqui vai ter os 20 horas de trabalho e os filhos podem ir para a escola pública, sim, tendo aí a partir de 5 anos. Então, o pequeno você vai ter que mandar para a creche, tá? Que aí vai variar, enfim, o preço varia da região que você vai morar. Tem creche que, enfim, você acha $700, $800, dependendo da área que você mora. Aqui na Grande Vancouver é um pouco mais cara, na faixa de $1.000 por mês numa creche, tá? Vinícius, você quer colocar mais alguma coisa que a gente vai encerrando? Se alguém tem mais alguma dúvida, escreve pra gente que a gente daqui a pouquinho já tá encerrando. Eu acho que eu queria ouvir mais de você. Como que você vê as oportunidades de trabalho aqui na região de Vancouver? Você que teve a experiência de morar em Montreal, né? Como eu, queria que você me falasse um pouquinho. Sim, eu acho que Vancouver é uma cidade que está proporcionando muitas oportunidades para todo mundo que quer vir para cá se estabelecer. Então, até mesmo como a gente falou agora há pouco, a Amazon está abrindo uma filial aqui, né, que vai ser o headquarter deles do Canadá, e só uma única empresa vai gerar 3 mil empregos na cidade. Né? Então, a gente realmente tá vivendo uma época muito privilegiada nesse sentido. Né? A taxa de desemprego no Canadá é baixíssima, a taxa, como você falou, a taxa de desemprego em Vancouver e região é ainda mais baixa. Né? Então, quando você tem uma conjuntura favorável dessa e você tem agregado a isso o idioma assim num nível legal, você tem a educação, assim uma graduação de uma instituição que é reconhecida pelo governo, tem todas as acreditações e tudo isso, e você tem a permissão de trabalho e de aplicar para um visto após. Então você tem todos os elementos que te ajudam a você querendo ficar aqui, conseguir um emprego legal na sua área e começar a se estabelecer e viver aqui exatamente como todos os canadenses imigrantes que decidiram vir para cá. Então eu acho que é uma época muito interessante para quem pensa em vir para o Canadá e se estabelecer em Vancouver, sem dúvida nenhuma. E a temperatura, né? Sem dúvida nenhuma. É a melhor do Canadá. Vale lembrar que aqui o inverno não chega a menos 40, né? No máximo menos 5 o inverno passado, ou seja, é o fall do lado leste lá. Exatamente. Eu tenho uma última pergunta. A pessoa perguntou, pode ter break entre as sessões? Se, por exemplo, o estudante... Porque também tem a questão da lei de imigração. Você não pode tirar um break se não estudar no mínimo 2 sessões, tá? Isso não pode. Você pode fazer uma sessão, tirar um break de uma sessão e voltar, tá? Então, aqui, por exemplo, se ele fizer 2 sessões, ele pode tirar uma sessão de break ou não? Não. Tá?
Tá. Tem que estudar direto. Então, com a gente pede que os alunos façam o programa do início ao fim e a gente não permite que exista um termo de break. Tá. E o break, durante o break, você pode, sim, trabalhar full time. Sim. Então, vocês têm aquelas 2 a 6 semanas, né? Isso. De 2 a 6 semanas de break. Então, nesse período, você pode, por exemplo, se você estiver já trabalhando part-time, nesses breaks, você pode pedir para o seu empregador te deixar full-time no trabalho, tá? Sim. E trabalho part-time aqui tem um monte, Sim. né? Ainda mais que você tá no centro, então para você vai ser, assim, você trabalha, enfim, na área de serviços, já vem para a escola, dá para organizar. O horário das aulas, como que fica? Só pra gente fechar. O horário das aulas vai variar e muda de termo para termo. Tá. Então, obviamente, a gente tem vários créditos, várias matérias que a gente oferece, né? Algumas são eletivas e algumas são obrigatórias, e a gente oferece e a gente faz um mix. Cada semestre a gente oferece um conjunto de matérias, então elas podem ser no horário da manhã, da tarde ou da noite, no máximo até 8 horas da noite. Ótimo. Tá, então, e assim, lembrando, então, eles recebem o horário quanto tempo antes? Esse horário? Eles vão receber no dia de matrícula, quando eles iniciam o programa, tem 2 dias de orientação, e no final do segundo dia eles sentam com o conselheiro acadêmico aqui, e eles vão, junto com o conselheiro, escolher as primeiras matérias deles, e aí para os próximos termos eles já vão saber como funciona exatamente, e aí vai ter um dia que vai falar assim, a partir de hoje as matérias para o próximo termo estão abertas, e aí os alunos entram no próprio sistema deles e se cadastram nas matérias que eles querem fazer. Tá, então você consegue montar seu horário e se organizar aí para conseguir trabalhar as 20 horas que você precisa. Então a gente vai encerrando. Vinícius, obrigada. Tá. É sempre um prazer estar com você. E a gente vai deixar o vídeo lá no nosso YouTube, tá? Então se vocês quiserem compartilhar, e lembrando para vocês assinarem lá, se inscreverem no nosso canal do YouTube, que a gente sempre está trazendo novidades aí sobre a área de educação aqui no Canadá. Obrigada a todos. Tá bom. Obrigado, tchau. Obrigado, Thaís. Tchau. Tchau.